Muito bem, Mancini. Arthur, você já ouviu aquela frase que fala assim, tem coisas que só acontecem em Goiás? Agora, mais especificamente, no Goiás Esporte Clube. Uma cena bizarra. Torcedores foram autorizados a entrar lá no CT do Goiás e deram uma bela lição, uma bronca. Sabe aquela bronca que pai dá em filho? E ainda teve ameaça. Você confere essa confusão toda agora. Você tá querendo jogar no Goiás ou não? Faltando vontade, todo mundo tá vendo isso aí, tem tempo, cara. Vou ficar com essa palhaçada na cara da torcida, só porque a torcida tá indo pro estádio. Tem alguns aqui que não merecem escutar nada, não. Mas a maioria tá de sacanagem com o clube. Vocês acham que o clube não tem torcida? Tudo que a diretoria pede pra dar pra vocês treinar, dá. Ninguém vem aqui encher o saco. Aí ninguém entrar dentro de campo e ficar brincando com a cara dos outros. O ano que vem vocês saem daqui, não tá nem pro Goiás. Acho que tem que respeitar. Vocês dentro aí se cobrar mais. Tem nego aí, vocês estão sabendo que tá andando em campo. Aí chega dentro de casa e toma um vassouro dentro do Fluminense. É certo, mano? Vocês acham certo? Eu sou o Fluminense. Porque aqui só tem homem aqui, pai de família. Não precisa fazer minha casa pra gastar pra ninguém, não. Eu acho que a gente tem que acordar. Vai rebaixar no primeiro turno. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Coração mesmo. Não tá com quem correr. Mas se ele quiser fazer sacanagem, lava minhas mãos. Correndo é desse tamanhozinho aqui. Lava minhas mãos, vem cada um responsável de suas atitudes. Mas nós estamos de olho. Estamos de olho. Se alguém quiser falar alguma coisa ali, eu falei pro vice, falei pro presidente, então pra apoiar o clube. Não vai aceitar essa palhaçada mais não. Me sinto como bom. A partir de hoje, acabou a paz. Pra nem quer entrar, vestir essa camiseta aí, tá aí dentro de campo. É aeroporto, tanto que vocês quiserem, você vai ter que olhar na cara nossa. Isso, para mim, pelo menos, é uma ameaça, algo que é crime previsto na Constituição. Marcelo Borges, ao longo de toda a sua carreira como jogador e também da sua grande carreira como comentarista, já viu uma dessas com o endossamento da diretoria do clube? Não, fiquei estarrecido, fiquei envergonhado com a atitude da direção do Goiás. Eu, como jogador de futebol, como ex-jogador, jamais aceitaria, no momento difícil da Ponte 97, quando eu adentro o Moisés do Carello, o vestiário lotado. Aí um ou outro atrás de mim, a gente só está esperando você. Eu falei, pra quê? Não, tem uma reunião com a torcida. Eu falei, eu tô fora, eu não participo. Ah, mas você é o 10 do time. Eu falei, não vou participar. Torcida tem que pagar para entrar nos jogos, tem que cobrar nas redes sociais, porque agora nós estamos proibidos a aglomeração, essa coisa toda, gente. E os jogadores aceitaram isso passivamente. Ninguém questionou esse rapaz da torcida do Goiás. A torcida tem todo o direito. Aí tive uma informação que o presidente da Força Jovem é candidato a vereador. Será que você queria essa mídia toda? Será que isso vai te ajudar em alguma coisa nas urnas? Essa diretoria do Goiás é uma palhaçada atrás da outra. Por que vocês não questionaram o Mauro Machado? Vocês não questionaram o Marcelo Almeida? Esses médicos estão acabando com o seu Goiás. Ô, Matheus Carvalho, dias antes, essa própria torcida foi à diretoria cobrar e saiu foto com o aperto do timão com o presidente. Aí, horas depois, uma cena dessa, hein, Matheus Carvalho? E um pouco mais atrás, a gente tem que recordar que no primeiro protesto da torcida do Goiás, protesto pacífico, a própria diretoria chamou a polícia para ir lá intervir, colocaram os torcedores na parede, né? Mãozona na parede, então uma cena completamente humilhante para o torcedor. Então, para mim, a diretoria está usando o torcedor de uma maneira muito errada. Porque, como o Marcelo falou, ali é um ambiente de trabalho dos jogadores. Então, tem que ter um equilíbrio. E quem colocou os jogadores lá foi a diretoria. A diretoria que colocou os jogadores em campo. A gente vê que tem uma limitação técnica, um ou outro jogador. E isso não é culpa do treinador, não é culpa do diretor de futebol, é culpa de quem contrata. E quem contratou foi o presidente executivo, juntamente com seus vices, que é o famoso colegiado. Eu quero pegar uma opinião também do nosso Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense, convidado de hoje do Senado Dourado Esporte, sobre esse tema complicado. Talvez isso até atrapalhe um pouco mais do que ajude, né, professor? Atitude lamentável, né? Eu que já estou no futebol, assim como o Marcelo teve
durante um bom tempo também, a gente se sente diminuído assistindo uma cena dessa, né? Porque aonde que isso existe? Quem que vai numa empresa fazer diante de funcionários ou um exemplo? Daqui a Brasília são 220 quilômetros, por que eles não vão lá em Brasília reclamar dos desvios de dinheiro que ao longo dessas últimas décadas nós tivemos, né? Então é uma atitude, e se eu estivesse ali no meio daqueles que estavam ali de verde, eu teria ido na delegacia fazer um BO, porque aquilo é ameaça. Você ameaçar uma pessoa no aeroporto ou dentro da cidade, isso é crime. Agora, óbvio que eu não vou aqui alongar minha opinião, porque eu estou falando de uma outra agremiação no qual nós temos que respeitar. Mas essa atitude aí, ela está muito longe de ser uma atitude digna de uma atitude profissional, lidando com profissionais de um clube que tem família. E eu também já estou cansado de chegar nos aeroportos e ser xingado, ser ofendido. Isso tem que acabar no Brasil. Enquanto não tiver, Deus me livre e guarde, alguma consequência, nenhuma autoridade vai tomar realmente conhecimento daquilo que nós sofremos. A gente teve há poucos dias uma cena muito parecida com o Corinthians. Juliana, a gente torce para que isso não aconteça mais, né? Com certeza. E olha, quando a fase não tá boa, nada colabora. Com tantas coisas acontecendo nos bastidores, o técnico Anderson Moreira ainda vai ter 5 mudanças para o jogo de hoje e vai jogar com o líder. Depois de tudo isso, tantas derrotas, enfrenta hoje o líder Atlético Mineiro. O torcedor esmeraldino tem sofrido bastante e não é para menos. A cada partida, o risco do rebaixamento vai ficando cada vez mais eminente. A equipe alviverde amarga uma péssima campanha. Na lanterna da competição, com 9 pontos em 11 jogos disputados. A última derrota foi jogando em casa contra o Fluminense. Apesar de 2 gols do atacante Rafael Moura, o time perdeu por um placar de 4-2 jogando em seus próprios domínios. Há pouco mais de 2 semanas no comando do Goiás, o técnico Anderson Moreira admitiu o risco do rebaixamento. O risco é claro, e eu vim para cá já sabendo que nós estamos tentando aqui de todas as formas, além dos resultados, de buscar um caminho, né? Que a equipe possa não sofrer tantos gols. Outra preocupação do treinador é com a falta de opções no elenco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos continuar a falar do Goiás. O Goiás vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série A, com o Anderson Moreira, estreou perdendo para o Santos, depois perdeu para a equipe do Fluminense e enfrenta o líder Atlético Mineiro hoje e na terça-feira o vice-líder Flamengo, Marcelo Borges. Anderson Moreira terá 4 derrotas consecutivas ou em algum desses 2 jogos você acredita no Goiás? Não, a situação do Goiás ela é muito delicada, eu eximo o Anderson Moreira de qualquer responsabilidade. O responsável em tudo isso é quem montou o elenco lá no início da temporada. O Goiás chegou a ter 48 jogadores no elenco. Nós estamos com um treinador renomado aqui ao nosso lado. É humanamente impossível você ministrar treinamentos no dia a dia com essa quantidade de jogadores. Então a situação do Goiás ela é delicada, ela é deprimente. E 0 a 10, o Goiás nota 9 para disputar a Série B o ano que vem. E vai ser uma pena, hein, Matheus Carvalho? Porque o Goiás, a gente sabe que tem uma estrutura muito cara, muito inchada. E uma disputa de Série B vai custar, sabe o quê? Muitos empregos na equipe esmeraldina, Matheus. Exatamente. Mas a diretoria, ela colhe aquilo que planta. E foi plantado isso, porque no ano passado tinha o Michael para resolver o problema dentro de campo. Esse ano não teve o Michael, também não teve o Léo Senna, que era o jogador que mais roubou bola no ano passado e que tinha um toque de bola diferenciado. 10 praticamente. Mas o Goiás, diante da equipe do Atlético Mineiro, vai ter muitas dificuldades. Eu me recordo muito que no jogo contra o nosso Atlético Goianiense, aqui no Estádio Olímpico, o São Paulo viu que o Atlético nosso estava tendo uma forte marcação
ele atacou ainda mais, ele colocou o time ainda mais para frente. Então o Goiás, que já tem uma defesa muito fragilizada, a tendência é de derrota.